Olá, olá, estudante, tudo bem com você? Professor Mário Jones aqui. Vamos lá para mais uma aulinha. O tópico da aula de hoje, gráficos. Na verdade, resolução de exercícios envolvendo gráficos. Vem comigo. Então, olha só. Com relação aos gráficos, vamos tentar entender aqui como é que eu vou utilizar e como eu vou utilizar. Dr. Augusto é um pediatra que atende 20 crianças por dia. Para saber a quantidade de crianças do sexo masculino e as crianças do sexo feminino, ele atenderia em uma semana, ele resolveu fazer a seguinte tabela. Então, na segunda-feira, ele atendeu 8 crianças do sexo feminino, 12 crianças do sexo masculino, totalizando 20 crianças no dia. Na terça-feira, 12 do sexo feminino, 8 do sexo masculino. Na quarta-feira, 18 do sexo feminino, 2 do sexo masculino. Na quinta-feira, 10 do sexo feminino, 10 do sexo masculino. E na sexta-feira, 7 do sexo feminino, 13 do sexo masculino. Então, nós temos essa tabelinha. E vamos lá. Qual seria o melhor tipo de gráfico para representar esses dados? Vamos parar para pensar aqui. Eu tenho ali sexo feminino, sexo masculino. Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que seria interessante? Será que um gráfico de colunas é interessante? Então, um gráfico de colunas, deixa eu escrever aqui, ó. Então, um gráfico de colunas. Colunas é interessante. Ah, é o único gráfico que atenderia? Não, um gráfico de barras é interessante. Ah, mas é o único que satisfaz? Não, um gráfico de linhas, eu posso colocá-lo. Então, gráfico de linhas. Ah, e o gráfico de setores ou gráfico de pizza pode também? Posso. Então, não tem problema. Ah, professor, posso fazer qualquer um deles? Posso e vou mostrar para vocês. Olha só o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Então, em laranja é o sexo feminino, em verde o sexo masculino. Na segunda-feira, ali visualmente, ele atendeu mais meninos ou mais meninas? Atendeu mais meninos. Na terça-feira, ela atendeu mais meninos ou mais meninas? Atendeu mais meninas. Na quarta-feira, a mesma coisa, porque a barrinha do laranja está maior do que a do verde. Na quinta-feira, percebam que é a mesma quantidade, ou seja, na quinta-feira ela atendeu a mesma quantidade de crianças em relação ao sexo, entendeu? A quantidade de meninas e a quantidade de meninos foi a mesma. E na sexta-feira, novamente, ele atendeu mais meninos. Então, eu posso representar esses dados através de um gráfico de colunas ou através de um gráfico de barras. Peguei o mesmo tipo de informações e coloquei ali através das barras, que são as horizontais. Lembrando que coluna na vertical e barra na horizontal. Então, representar aí através do gráfico de colunas ou do gráfico de barras é possível? É claro que é possível, tá? Então, mostrei para vocês. Ah, professor, mas você disse que dá para representar pelo gráfico de linhas. É claro que dá para representar pelo gráfico de linhas. Quer ver? Olha só. Esses gráficos, né, podem ser representados por mais de um tipo de gráfico? Sim, até coloquei lá na primeira, né? Então, quais são esses tipos? Nós colocamos que eram de colunas, então colunas, o de barras, coloquei o de linhas e também coloquei o de setores. Bom, se vocês observarem, esses dois primeiros aqui nós já conseguimos mostrar, não foi isso? Olha só, gráfico de colunas, gráfico de barras. E agora está faltando aqui o gráfico de linhas e o gráfico de setores. Então, olha só, gráfico de setores. Então, tá aí, ó, posso colocar o sexo feminino por dia, sexo masculino por dia, separei dois gráficos. Um para as mulheres, um para os homens. Lembrando que o gráfico de setores é sempre interessante colocarmos aí em porcentagem. Então, verificamos que na segunda-feira ele atendeu 14,5% das mulheres atendidas aí na semana, na terça 21,8%, na quarta 32,7%, na quinta 18,2% e na sexta 12,7%. E aí vem os questionamentos, por exemplo, analisando esse gráfico. Em qual dia da semana ele atendeu a maior quantidade de meninas? Então, a maior quantidade de meninas
em atendimento ocorreu na quarta-feira, onde 18 meninas foram atendidas e em relação ao total das meninas, isso corresponde a 32,7%, assim como ali no gráfico dos homens. Também gráfico de setores, colocou as porcentagens de segunda, terça, quarta, quinta e sexta de maneira separada. Na parte interior colocou as quantidades, os valores absolutos, e na parte externa colocou as porcentagens. A parte relativa, quanto é que percentualmente aquele valor absoluto corresponde em relação ao todo. Então o gráfico ele serve para que você faça uma análise dessa informação e possa responder qualquer tipo de pergunta que ele faça para você. Beleza? Tranquilo? Difícil? Então bora lá para o próximo gráfico, que é o gráfico de linhas. Tá vendo? Posso representar também pelo gráfico de linha. E ele representou em cada pedacinho aqui, ó. Na segunda eu tenho uma pontuação, na terça tem uma pontuação, na quarta tem uma pontuação, na quinta e na sexta. Lembrando que estamos utilizando o verdinho para homem e o laranja para as mulheres. Então, na segunda-feira, eu sei que foram 8 meninas e 12 meninos. Na terça-feira, foram 8 meninos e 12 meninas. Na quarta-feira foram 2 meninos, não está aqui, né? Mas foram 2 meninos e 18 meninas. Na quinta-feira a quantidade de meninos e meninas foi a mesma e na sexta-feira são 13 meninos e 7 meninas. Então percebam que em uma mesma situação posso representar de maneiras diferentes os gráficos, sem nenhum transtorno. Tranquilo? Então vamos lá para mais um exercício. Olha só. Paula resolveu anotar uma tabela, em uma tabela os dados sobre o estado civil de sua família. Olha só que interessante. Ela até já colocou as porcentagens, gente. Tem ali solteiro, casado, viúvo, divorciado. E ali tem um total de pessoas. Dos gráficos vistos nessa aula, qual ou quais são os mais adequados para representar esse tipo de pesquisa? Bom, vamos parar para pensar aqui. Qual seria mais interessante? O gráfico de barras é interessante? Gráfico de barras. Gráfico de barras é interessante. Como é que eu poderia fazer o gráfico de barras? Olha só. Vou colocar aqui, ó, total de pessoas, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu vou colocar aqui na ordem assim, ó. Solteiro, S. Casado. Viúvo. Divorciado. Posso fazer assim? É uma possibilidade. Solteiro, quantos solteiros nós temos? 14. Então tá aqui, ó. Gráfico de barras. Assim, barras, colunas, tá, gente? Então, colunas. Neste caso aqui, eu estou fazendo o gráfico de colunas, porque as barras anotamos que seriam nas horizontais. Então, seria 14. Tá aqui, ó. 14 pessoas. Bom, casados são 10, é menor do que 14. Então, tá aqui, ó, menor do que 14. Então, tá aqui, gráfico de barras, de colunas. Viúvo, apenas 1. Pequenininho. E divorciado, 5, que é maior do que 1. Então, aqui são 10, aqui é 1. Então, tem uma coluninha um pouco maior, mas não maior do que o 10. Então, tá aqui, ó, divorciado, 5. É uma opção. Então, gráfico de barras, colunas, se eu quisesse o barras, eu colocaria na horizontal, sem nenhum transtorno. E eu também poderia utilizar qual? O gráfico de setores. Setores é interessante. Setores. Como é que eu faria? Circunferência, dividida em 4 partes do mesmo tamanho? Não. Bom, eu tenho uma parte aqui, ó, ele colocou até as porcentagens. Então, eu teria mais ou menos aqui quase 50%, seria mais ou menos aqui, ó. Então, quase 50% em relação ao solteiro. Então, solteiro. Eu tenho ali, em relação ao casado, tá aqui, casado. E aí, nós temos o viúvo. Então, viúvo. Professor, esse seu gráfico aí não está muito bom, não. Sim, porque estamos fazendo aqui na mão, né? Então, às vezes não fica tão bom. E, por fim, aqui o divorciado. Percebam que o viúvo tinha que ficar pequenininho, né? O viúvo tinha que ficar pequenininho. Divorciado
um pouco menor do que o casado. O casado devia ser maior que o divorciado, mas o gráfico de setores também satisfaz essa condição? Satisfaz. Ah, professor, se eu quisesse colocar o gráfico de linha, poderia colocar o gráfico de linha, colocava as informações assim como colocamos no gráfico de colunas, tá? Então a questão é assim, qual gráfico eu vou utilizar? O que você achar que vai mostrar a sua informação de maneira mais precisa, de maneira mais simples. Mas eu posso naturalmente usar mais de um? Posso. Qual? O que for mais interessante. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido compreender e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.